Damos início ao programa Anatomia do Poder, que mais uma vez vai ao ar depois de 12 anos e meio da sua fundação, há 12 anos e meio, todos os domingos, sempre trazendo pessoas que representam o exercício do poder no Brasil nas diversas áreas, do poder público, privado, do direito, da universidade. E hoje eu tenho o prazer de um querido amigo e tenho, e vou dizer aqui para os meus telespectadores, o prazer de ter vindo crescer praticamente, porque muito amigo de sua mãe, com quem fui conselheiro da Ordem dos Advogados de São Paulo, no fim da década de 70 e durante a década de 80, Zolê Cobra Ribeiro, foi deputada federal, constituinte, e hoje eu tenho o seu filho, um brilhante advogado criminalista, representando a mãe para fazermos um programa e falarmos um pouco sobre o Poder Judiciário dos dias atuais. Sergei Cobra é o nosso convidado de hoje. E como eu faço nos Obrigado. programas, Sergei, eu já começo colocando uma questão, pondo um pouco das dificuldades para entender. Hoje se discute cada vez mais um certo protagonismo mais político do que judicial por parte da Suprema Corte. Não se discute a qualidade, a competência, o nível intelectual, idoneidade moral de todos eles, mas a publicação de inúmeros trabalhos mostrando, se não um ativismo judicial, uma intervenção, um poder legislativo que a Constituição não lhes deu, substituindo o poder judiciário sobre diversas matérias, e criação de figuras, como, por exemplo, o inquérito fake news, uns 5 anos, uma espécie de buraco negro do direito, que vai absorvendo tudo, juiz natural, etc. E uma redução, que é o que eu quero colocar, do exercício da advocacia, que eu tenho batido muito. Sustentações orais virtuais. Não se tem certeza que qualquer desembargador ou qualquer ministro vai ouvir. E se manda 48 horas, o advogado que está contando não olha nos olhos daquele que é o julgador, não vê qual é a reação, como acontecia sempre nas sessões presidenciais. As decisões monocráticas de um órgão colegiado pelo artigo 97 da Constituição em todas as matérias constitucionais, e só pode decidir matérias constitucionais. Teria que sempre haver a maioria absoluta. Tem uma sensação de um amesquinhamento do exercício da advocacia. Os advogados que antes tinham acesso aos ministros, aos desembargadores, hoje sendo, quando conseguem, ser atendidos por assessores. Como é que você vê esse estágio nosso da advocacia em que, sendo tão importante pelo Constituinte, ao ponto de termos a nossa inviolabilidade garantida, e colocado no mesmo nível o Ministério Público e o Poder Judiciário, hoje estamos numa situação de ser, enfim, uma espécie do primo pobre da justiça. Queria saber, como criminalista, qual é a sua posição, meu caro Sergei. Olha, meu caro doutor Ives, em primeiro lugar, é uma alegria imensa e uma honra muito grande estar falando com o senhor, com você que é próximo, porque também cresci bebendo desses seus ensinamentos. Minha mãe foi realmente conselheira na ordem, junto com você, se me permite, durante muito Claro. tempo. E eu já via naquela época, uma época mais glamurosa. Aliás, eu advoguei um pouco nessa época que o senhor mencionou, com relação a despachar com os desembargadores, ministros. Eu tomava café com o ministro Celso de Mello, não porque ele gostasse de mim, porque ele atendia os advogados meia-noite na sala dele. Tenho certeza que o senhor também teve essa oportunidade. Hoje, para falar com o ministro hoje, olha, você tem que conhecer muito e mesmo assim é complicado demais. Então, eu diria, destacada a honra de eu estar conversando com o senhor, que tem tanta história no direito,
tem tanta qualidade. Eu posso divergir aqui a colar de alguma posição sua, mas eu posso atestar, juramentado, que o senhor tem qualidade. O senhor e a sua família. Agora, doutor Ives, eu não concordo que o judiciário tenha tanta qualidade assim. Pode ter diploma. Na minha área criminal, então, eu acho que falta muita qualidade de prestação jurisdicional, em especial dos tribunais superiores. Daqui a pouco eu vou entrar na forma, que é a coisa mais importante do direito junto com o conteúdo. Mas no conteúdo, não analisam as coisas, ultrapassam limites do direito, relegam a terceiro plano o direito de defesa, enfim, tem uma sorte de ilegalidades que comprometem, ao meu ver, a qualidade, sim. Com relação à forma, doutor Ives, e no direito a forma é tão importante quanto o conteúdo, por isso que não procedia de muitas pessoas que hoje reclamam do judiciário e que no passado diziam: ah, mas é só uma questão de competência, é só uma firula processual. Isso fez com que nós caíssemos nessa situação. Nós, advogados, sempre fomos os primos pobres. Eu não vi mudança nesse sentido. Talvez lá no comecinho, que o senhor advogava na Praça da Alegria, onde se reuniam os advogados, os juízes, os promotores, talvez tivesse alguma proximidade de respeito ao advogado. Isso só piorou ao longo do tempo, não obstante o trabalho de muita gente da OAB, gente boa que trabalhou na OAB, mas não conseguimos reverter essa situação. No que tange especificamente à usurpação de poder, eu me lembro de uma entrevista que eu dei na revista Lex em 1998, começando a advogar, quase 30 anos. Eu dizia no nosso Estatuto da Advocacia que à época, no julgamento de uma ADIM, que a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs contra o Estatuto da Ordem, eu assisti o julgamento dessa DIN, doutor Ives, e já disse à época, em letras garrafais, o Supremo usurpou o poder legislativo. Então, não, porque tirou uma série de situações que nós advogados tínhamos, inclusive de falar depois do voto do ministro ou do desembargador, que, aliás, é uma questão tão óbvia e tão boa para o judiciário, que o advogado se manifeste após o voto, entre tantas outras questões que foram suprimidas de maneira ilegal pelo Supremo, porque essa função é do legislador. Só que não se falava tanto isso no passado. Isso foi se avolumando e foi chegando num ponto que beira a insuportabilidade. Eu ouvi hoje pela manhã o ministro, o presidente, a quem eu respeito todo mundo, óbvio. Aliás, eu acho que a falta de respeito é que contribuiu para o debate ficar um pouco ruim nos últimos tempos. Mas o ministro-presidente do Supremo falou assim: existem tempestades imaginárias, se referindo especificamente ao caso que hoje o jornal Folha de São Paulo trouxe de uma investigação paralela ou própria do ministro Alexandre Moraes, que também é quem eu respeito muito, mas o ministro-presidente tomando seu café, existem tempestades imaginárias. O que me assusta, professor Ives, é que o judiciário ainda continua num castelo inatingível com relação a esses problemas. É como se não fosse problema deles. É como se essas questões todas de ingerências, de ultrapassar poderes do Ministério Público, da polícia, o desrespeito à advocacia, fossem meras firulas processuais. Minha mãe Zulaê lutou tanto pelas prerrogativas dos advogados, o senhor também, tanta gente até morreu para que a gente tivesse esse modelo de Estado democrático de direito. E eu não tiro razão das pessoas que contestam a democracia, não na existência, porque é um absurdo, mas na prática, porque tem muita gente que acha que esse Estado é travestido de legalidade. A gente tem que ter respeito às normas, ao direito de defesa, ao advogado e às funções de cada um no Estado. Senão, a gente dá pano para manga para discurso golpista, para discurso
de anarquia, que é o que a gente não quer. A gente quer Supremo, a gente quer imprensa livre, a gente quer respeito. E eu não vejo esse judiciário comprometido com essa tripartição de poderes. A impressão, só para finalizar esse bloco, Serguei, é que, efetivamente, houve um momento em que o Supremo, que tinha Moreira Alves, o grande guardião da Constituição, diziam que o Supremo era o guardião da Constituição e o ministro Moreira Alves era o guardião do Supremo. Os ministros decidiam dentro. Eu me lembro, ia para sustentações orais, fazia sustentação, entende? E quando eu comecei a advogar, em 62, o próprio ministro Alexandre de Moraes, o ministro Zanin, etc., cinco dos ministros não tinham nascido. Eu já sustentava no Supremo. Era recebido em casa, nos apartamentos dos É verdade. ministros, para distribuir memorários. E tínhamos, porque não havia televisão, eles não tinham que demonstrar cultura para o povo, tínhamos 10, 12 sustentações orais, e atrás das outras, e era decidido fazer seu resumo, fazia a sustentação oral, ela impressionava, poderia mudar, se não, se era para acompanhar, acompanhava, se abria divergência Mas fora. eu não Então, ponho, se o senhor me permite, eu não ponho a culpa na televisão e nem na exposição, porque é um dos princípios também da Carta Magna. mas, de Ah, qualquer maneira, eram procedimentos em que todos falavam, todos tinham acesso, etc. E hoje, o que nós estamos vendo, Sérgio, e nós estamos terminando esse ah, bloco, tá. é que, de rigor, eles se transformaram também num poder político. Quando eles, a partir de 2003, quando saíram três ministros no mesmo mês, houve a substituição. E eram três ministros que eram daqueles que mantinham a corte como um guardião da Constituição. Nós começamos a ter essa invasão. E que, em 2002, passou a ser, entende, uma demonstração plena de poder. E, a meu ver, quando eles se sentiam donos do poder, capazes de prender quem quisesse, definir prisões, escrever, interpretar a Constituição, escrever determinadas disposições da Constituição. A partir desse momento, entende, quem assume o poder não quer abrir mão do poder. E hoje o grande problema é que a insegurança jurídica decide não da qualidade dos ministros, que eu acho que são bons, mas decide o problema de deixarmos de ter um poder neutro, que é o poder judiciário, para passarmos a ter três poderes políticos. Mas vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro aos meus convidados. A minha esposa foi amiga da sua mãe. Apesar de terem divergência na questão do aborto, elas se gostavam muito. E a Ruth gostava muito da Zulaia, e a Zulaia me dizia que gostava muito da Ruth. Então, eu estou mandando para ela um livro, Sonetos de Amor para Ruth Ausente. São 170 sonetos que eu escrevi para a Ruth depois que ela faleceu. Continuo usando a aliança como casado, não me sinto viúvo, sei que ela está no céu. E, por outro lado, uso a aliança dela no meu escapulário, porque me sinto apenas separado durante algum tempo, e com 89 anos não deve ser um tempo que vai se prolongar muito tempo. E vou mandar um outro para você, Sergei. Eu obrigado. mesmo, então, estou mandando amanhã o livro para dois, para você e para a Zulaia, para sua mãe. Aceito Mas com vamos muito, continuar a discutir os nossos aceito com muito problemas. carinho. Sei do seu grande amor e como nós comunhamos do mesmo fraterno espírito cristão, a vida. Minha mãe está com 81, o senhor com 88, eu fiz 51. E todos nós fazemos parte de uma grande orquestração divina e que, no meu caso, eu tive o privilégio de conviver tanto com o senhor quanto com minha mãe. Com a Ruth eu não tive, mas quero ler para conhecê-la melhor. Certo? Ótimo. E, aliás, são 89 anos, quase 90. Ah, 89, tá. Mas, meu caro Serguei,
voltando ao caso da Suprema Corte, é, em nível de qualidade, eu tenho a impressão que, efetivamente, é, eu tinha proposto, durante a Constituinte, ao Bernardo, a quem eu mantenho uma amizade até hoje, inclusive ele preside o Conselho dos Notáveis, e eu pertenço ao Conselho lá na Confederação Nacional do Comércio, e ele compete no meu Conselho Superior de Direito, aqui na FEComércio, a seguinte proposta pelo Supremo Tribunal Federal durante a Constituinte, e que o Sidney, o Odir Porto, que era o presidente da MB, e o próprio Bernardo acharam que não era viável. Que a escolha do ministro Supremo fosse definido por 18 propostas ao presidente da República. 6 viriam do Conselho Federal da Ordem, 6 do Ministério Público, 3 Ministério Público Estadual e 3 federal, e 3 dos 3 tribunais superiores, 2 STF, 2 STJ, 2 TST. Eles receberiam as 18 propostas. O presidente escolheria aquele nome mais afinado com o que quisesse, mas seriam os operadores de direito, por suas instituições máximas, que fariam as indicações. Mais do que isso, eu manteria o quinto constitucional da seguinte maneira: sempre 8 ministros viriam da carreira do judiciário e 3 da advocacia e do Ministério Público com alternância. Quando fosse 2 do Ministério Público, abrindo a vaga, seriam 2 da advocacia e um do Ministério Público. E acharam que não poderia, que o sistema americano, nós adotamos desde 91, e a proposta num jantar, ela foi enterrada de vez. O que você acha? Porque nós temos algumas figuras que não representam. Quando fala notável conhecimento, que não é notório. O notório é ser conhecido dos outros. O notável é ter um conhecimento reconhecido como notável por toda a comunidade. Não é apenas um jeito conhecido por todo mundo. É o seu conhecimento ser notável. Não é um critério, é tão subjetivo que não tem nenhuma relevância. Então, como é que você vê esse problema da escolha e como, enfim, se poderia fazer com que o tribunal voltasse a ser o que está no artigo 102 da Constituição, o guardião da Constituição? Olha, eu cheguei a sustentar com o Moreira Alves, não concordava com tudo, mas ele tinha notável saber jurídico. Eu acho Nem a que dúvida. não tenha dúvida. Assim como o senhor também o tem. O senhor daria um ótimo ministro do Supremo, eu sei que o senhor não quer, porque a advocacia é uma profissão muito nobre e muito bonita, assim como eu também não quero. Eu acho que tem algumas profissões específicas. O que aconteceu muito recentemente no país é que começou-se a falar muito em juiz de carreira, né, professor Ives? Não, porque tem que ser juiz de carreira, cada um na sua profissão. E a gente sabe que o judiciário tem essa tradição. Minha mãe, por exemplo, Zulaíra, é contra o quinto constitucional. Pode ser um negócio meio absurdo, né? Alguém que é da advocacia, mas ela sempre foi contra. Ela discutia muito com o senhor na época do conselho. Foi, muito. Vocês brigavam muito, mas o respeito e a qualidade das É, discussões era é, maravilhosa. era um Olha, debate eu que os vi. outros, era um debate que os outros gostavam de ouvir, sabe? Eu vi, doutor Ives, eu ia lá. Eu tinha a impressão que vocês iam brigar, mas depois todo mundo ficava bem. Não era esse negócio de hoje, em que os ministros, Saíamos abraçados. pois é, e os ministros começam a brigar. E eu não acho que as mudanças vão resolver, mas elas são necessárias. Tem coisas na vida, tem encruzilhadas da vida que a gente não tem outra alternativa numa república. E eu digo, preste atenção, república significa um governo para o povo, uma estrutura popular. Então a gente tem que, quando o governador aqui em São Paulo quer tirar o palácio, isso é ótimo. A gente tem que sair dessas estruturas de só de nomeação.
Porque o cidadão é o prócere, ganhou a eleição, então ele comanda tudo. É quase como uma reprodução de uma monarquia. Então a gente tem que sair dessas estruturas em que as pessoas têm muito poder acumulado. Por isso que eu gosto do parlamentarismo. Nas eleições partidárias, você escolhe é o presidente escolhe o próximo, o governador escolhe o próximo. Quem disse que tinha que ser assim? Mas isso é um outro debate, não dá tempo de fazê-lo hoje. Voltando ao judiciário, eu sou a favor de mandato, eu acho que dá para ter mandato, não precisa ficar lá pro resto da vida até a aposentadoria, né? O ministro Toffoli, por exemplo, entrou muito novo, vai ficar bastante tempo. O próprio ministro que entrou agora também, muito. A gente tem que ter um tempo, porque eu acho que ninguém tem condição de ficar tanto tempo lá e acabar não sendo defasado em algumas matérias, cansa. Aquilo é como se fosse uma. Deveria ser como um poder executivo no esgarçamento dos seus limites. O senhor citou que hoje tem muitas sustentações, que eles não atendem. Eles tinham que dar um jeito. Tem uma ministra que entrou agora, a ministra Daniela Teixeira, ela atende de sexta-feira. Ela tem um horário de sexta-feira, professor, de manhã até à noite, que ela atende advogados. Ela está no STJ. Eu acho importante que o ministro entenda que não são mais o doutor Ives, o doutor Márcio, o doutor Azulaí que vão sustentar. Hoje todo advogado tem que sustentar, então eles têm que se adaptar. Então eu sou a favor de lista, mas com obrigatoriedade do presidente da República de ficar restrito a ela, porque se tiver 12 nomes maravilhosos, ele puder escolher quem ele quiser, não vai adiantar. Ele tem que ser obrigado a escolher a lista. Sou também favorável a mandato. E sou a favor, professor, e aí talvez a gente divirja na parte técnica, precisa ter uma espécie de controle funcional das funções do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fez a reforma do Poder Judiciário, e eu digo a gente com muita modéstia, eu sou um rábula do direito, sou um advogado como minha mãe, do balcão, do júri, mas estudo. Mas nessa minha modéstia eu ajudei a fazer esse projeto da emenda 45. E quando o CNJ foi proposto, toda a magistratura ficou contra. Não, porque vai usurpar poder, vai limitar. E hoje a gente vê o quanto é importante. Só que o Supremo, à época, se disse imune ao controle jurisdicional. Nós não somos controlados pelo SNJ. Então, doutor Ives, tudo. Ministro que fica com o processo muito tempo, ministro que faz política, ministro que fala que não quero ser. Eu seria esquizofrênico se eu desse uma ordem a mim mesmo. Esquizofrenia é essa forma que o judiciário encara a polícia e o Ministério Público. E a advocacia, sobretudo. Quantos inquéritos policiais pelo interior de São Paulo a gente não tem acesso aos áudios degravados? E o juiz fala, se vira, porque ele se inspira no Supremo, que fala o mesmo num caso famoso. Então, doutor Ives, isso tinha que ter controle. E pela lei, depois o senhor faz a sua exegese, a sua hermenêutica, que é uma das melhores do mundo, mas na minha visão, o CNJ fala em controle administrativo de juízes. E para mim, e para o senhor também acredito, que ministro do Supremo é um juiz. Então ele tem que ter controle de horário, de tempo, de fala. Ah, ficar 2, 3 dias fazendo voto? Põe lá no computador, põe lá na internet, fala só 15 minutos, igual advogado. Nós somos ou não somos iguais? Advogado fala 15, Ministério Público fala 15 e ministro fala 15. E outra, se o advogado pedir a palavra pela ordem, começar a falar, vamos parar com essa história que o advogado não pode falar. Vai tirar a única arma que nós temos, que é a fala? Advogado pela ordem, o senhor veio aqui incomodar de novo? O senhor está querendo. Não, doutor Ives, quantas vezes o senhor falou no tribunal? Nunca ninguém lhe interrompeu. E se lhe interrompeu, o senhor soube lidar com isso. Então, está faltando organização ao sistema. Sou a favor de todas as mudanças que tragam um arejamento ao Supremo, mas nós temos que mudar o controle funcional das autoridades. Hoje, juiz e promotor precisam entender que eles têm uma função muito nobre, como os maiores poderes da República.
e tem que ter uma responsabilidade controlada na sua função, não no seu, na sua capacidade de decidir. Muito bem. E agradeço muito, meu querido Serguei. Excelente a exposição. Espero que você mande um grande abraço meu para sua mãe. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.